aí, pessoal? Tudo bem? No filme de hoje, depois de perder o barco durante um acidente, Jan, inconsciente, desperta em uma ilha. Quando ela acorda, vê seu amigo Brad por perto e corre para vê-lo, apenas para descobrir que ele tem um grande pedaço de coral saindo de seu estômago. Ela grita por ajuda, mas ninguém responde. Então, depois de tirar a pistola sinalizadora de seu colete, ela arrasta Brad para longe da praia. Ela remove o coral para então cobrir o ferimento com um tecido, mas a única resposta de Brad é perguntar se ela viu alguma coisa. Jan acha que ele precisa de um pouco de água, então ela corre para a floresta para encontrar um coco e o quebra com uma pedra. Infelizmente, quando ela retorna, Brad já não respirava mais. Depois, Jan explora a ilha, mas caminhar pela praia apenas a faz dar uma volta completa até que ela estivesse de volta onde começou. Então ela explora a selva e encontra um monte de coisas que estavam lá há algum tempo, a julgar pelas condições. Jan grita por ajuda novamente, mas ninguém responde. Então ela procura na bolsa e encontra um remédio. Em seguida, ela verifica o cooler e encontra algumas garrafas de refrigerante lacradas. Há mais objetos sob algumas folhas, como uma pequena caixa de metal na qual Jan encontra fósforos, uma lona e uma bolsa com brinquedos. De repente, Jan ouve um barulho estranho e vai investigar. Era uma árvore oca e quando ela olha para dentro, se assusta com um pássaro voando para fora. Então Jan cobre o corpo de Brad com algumas folhas grandes. Percebendo o sol se pondo, ela procura um lugar para passar a noite logo antes de começar a chover. Ela se cobre com a lona e deixa alguns recipientes para coletar água. Na manhã seguinte, Jay encontra alguns peixes mortos na praia e começa a coletá-los em uma sacola. Ela também fica chocada ao encontrar um tubarão com ferimentos no corpo. Jan usa pedras afiadas para limpar os peixes e os mantém refrigerados para consumir depois. Enquanto vasculha em outra bolsa, ela encontra um caderno e tenta ler, mas a água apagou todo o texto. Entre as páginas, há uma foto de um casal que a faz se sentir ainda mais solitária. Na vez seguinte em que Jan explora a ilha, ela encontra algumas pilhas de pedras e um galho em forma de cruz, o que a faz perceber que se tratava de um túmulo. Isso a inspira a cavar um buraco na areia e a enterrar Brad, dando a ele um pouco de dignidade. Naquela noite, Jan pendura a lona, que tem cortes compatíveis com algum animal com garras ou dentes afiados, e acende uma fogueira com os fósforos para cozinhar um peixe. De manhã, Jan fica horrorizada ao descobrir que o corpo de Brad está desaparecido e o túmulo está cheio de sangue. Percebendo que há algo perigoso lá fora, ela usa uma pedra em um galho para fazer uma lança. Ela também traz um tronco para usar como suporte para que ela possa passar a noite sentada em estado de alerta. Eventualmente, Jan adormece e é acordada no meio da noite por um barulho estranho. No entanto, ela não consegue ver nada entre as árvores e assume que foi o fogo. No dia seguinte, Jan percebe alguns itens flutuando por perto e entra na água para recuperá-los. Antes de nadar de volta, ela mergulha para verificar se há mais alguma coisa e fica chocada ao ver um buraco misterioso no fundo do oceano. Ela não ousa se aproximar e retorna à praia com suas coisas novas. Dentro de uma mala, ela encontra um monte de roupas e as troca para algo mais quente. Naquela noite, Jan verifica a caixa novamente e descobre fotos dos antigos donos. De repente, ela ouve um avião passando. Então ela imediatamente corre para a costa para disparar um sinalizador, mas infelizmente o avião não o vê. Quando o sinalizador cai no mar, ele revela a silhueta de um monstro alto e estranho. Jan, aterrorizada, corre de volta para pegar sua lança e se esconde na selva. Logo um monstro chega à ilha e procura entre os arbustos, mas não vê Jan e sai sem atacar. Na manhã seguinte, Jan percebe que o monstro fez uma bagunça em seu acampamento. Quando ela pega as fotos antigas, ela descobre os olhos do monstro no fundo. Desesperada para escapar, Jan coloca coletes salva-vidas dentro da mala. Então ela a leva para a água. Ela pretende usá-la como uma boia, mas a mala não é estável o suficiente para suportar seu peso. E Jan volta para a areia com muita frustração. Antes do sol se pôr, Jan se esconde dentro do tronco da árvore oca para descansar em segurança. Mais tarde, no meio da noite, ela é acordada pelos barulhos do monstro chegando à ilha. Ela rola dentro do tronco para se afastar do monstro. Então ela se concentra para não fazer mais barulho e protege sua cabeça. Depois de muita agitação e rosnados, o monstro fica entediado e finalmente vai embora. Os dias passam com Jan sobrevivendo durante o dia pescando e durante a noite se escondendo em um buraco. Depois de alguma prática, ela finalmente consegue matar um pequeno tubarão com sua lança. Ela o pendura em uma árvore antes de adormecer no buraco, mas ainda ouve o barulho do monstro levando o tubarão embora. Algum tempo depois, as ondas jogam outro
outro corpo na praia. Quando Jean verifica, ela descobre ferimentos graves no rosto causados pelo monstro, sem mencionar que ele está sem seus membros. Ela pendura o corpo na árvore e se esconde, mas dessa vez ela fica acordada para assistir o monstro chegar. Ele rapidamente traz o corpo para baixo e começa a se alimentar dele. Naquele momento, Jean ouve um avião voando e suspira, mas ela não consegue sair porque o monstro está andando perto de seu esconderijo. Quando ele não consegue encontrá-la, ele volta para o oceano, mas infelizmente o avião já estava longe. No dia seguinte, Jean usa lona, alguns cintos e corda para fazer uma rede que ela pendura no alto dos coqueiros. Agora ela pode ter uma visão melhor da área e fica fora do alcance do monstro. Naquela noite, Jean está confortável na rede quando percebe a criatura caminhando entre os arbustos. De repente, ele começa a puxar as cordas para derrubar a rede, fazendo com que Jean grite e se debata na lona até cair. Ela imediatamente começa a correr enquanto o monstro a persegue, pulando para dentro e para fora da água para se mover mais rápido nadando. Eventualmente, ele pousa na frente dela e Jean, aterrorizada, o perfura com sua lança, apenas para a besta jogá-la na areia. Então ele a atinge novamente e ela cai na água, mas antes que a fera possa pegá-la, um trovão repentino o assusta. Jean decide subir em uma árvore e dormir lá sob a chuva, mesmo que em uma posição muito desconfortável. De manhã, Jean verifica sua perna e encontra um corte profundo. Enquanto ela se lava e troca de roupa, ela vê um bote salva-vidas flutuando por perto e imediatamente pula na água para alcançá-lo. Há duas pessoas lá dentro, seu namorado Lucas e a namorada de Brad, Mia. Jean os ajuda a chegar à costa e o casal se reúne com um abraço apertado. Então Jean divide seu peixe e os refrigerantes enquanto tenta contar aos amigos sobre o monstro, insistindo que eles devem usar a jangada para ir embora. Ela até mostra a foto e conta sobre a morte de Brad, mas Lucas e Mia não acreditam nela. Eles acham que ela está vendo coisas e se recusam a voltar para a jangada porque o isolamento quase os deixou loucos. Depois, Jean anuncia que vai pegar mais comida e pega emprestado o canivete suíço de Lucas. Quando ela abre para limpá-lo, ela percebe sangue na lâmina e fica desconfiada. Ela tenta convencer seus amigos a irem embora novamente e uma discussão começa que termina com Lucas gritando com ela. Mais tarde, enquanto Lucas e Mia estão distraídos, Jean reúne suas coisas e as coloca na jangada antes de empurrá-la para o oceano para escapar. No entanto, seus amigos a veem e correm para detê-la. Lucas agarra Jean e, na luta, ela chuta Mia no rosto. Furiosa, Mia acerta Jean com um remo. Já é noite quando ela acorda e fica horrorizada ao descobrir que seus amigos a amarraram a uma árvore. Eles se recusam a desamarrá-la quando ela pede, e Mia sai para dar um pouco de privacidade ao casal. Lucas começa a reclamar da atitude de Jean, mencionando como ele estava se divertindo no barco com seus amigos, mas ela não estava feliz e até ameaçou terminar com ele. Jean acha que este não é o momento certo para discutir o relacionamento, mas Lucas continua gritando sobre como Jean não tem casa, dinheiro e vida sem ele. Ele acha que ela não tinha o direito de tentar abandoná-lo na ilha depois de tudo o que ele fez por ela. Enquanto Jean insiste em sair e conversar mais tarde, Lucas aponta que ela está soando muito parecida com seu amigo Zack, mas ele não diz o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Mia está caminhando na praia e percebe alguns pedaços de peixe na água. De repente, Lucas e Jean ouvem Mia gritar. Então ele pega uma tocha e corre para socorrê-la. Ele encontra um monstro atordoando Mia e o acerta com a tocha, apenas para a besta empurrá-lo para longe. Então ele salta para o mar e leva Mia com ele. Quando Jean finalmente corta as cordas, é tarde demais, restando apenas resquícios de um corpo na água. Na manhã seguinte, Lucas finalmente concorda em sair na jangada com Jean. Eles trabalham juntos para pegar um monte de peixes e cozinhá-los todos com uma fogueira feita com o último fósforo. Dessa forma, eles poderiam levar provisões para a viagem. Depois, eles colocam todas as suas coisas na jangada e finalmente partem. Dentro da jangada, Jean fica surpresa ao ver várias manchas de sangue. Quando Lucas começa a remar, ele de repente vê a criatura nadando embaixo deles. Suas garras se estendem para atacar Lucas, que imediatamente se esconde dentro da jangada e Jean a fecha. No entanto, o monstro não desiste e começa a arranhar o fundo da jangada. Depois de alguns golpes que fazem toda a estrutura tremer, o monstro rasga o tecido e adentra o abrigo. Jean imediatamente o chuta e Lucas começa a atirar com a pistola sinalizadora. Na primeira vez ele erra, mas o segundo disparo sinalizador cai na boca da fera. A dupla então usa a chance para empurrá-lo de volta para a água com a lança. Por um segundo, eles acham que estão seguros. No entanto, a criatura alcança a base da jangada novamente e arrasta Jean para baixo d'água, com a intenção de levá-la para o abismo. Enquanto ela luta para se soltar do monstro, Jean se lembra da faca de Lucas e a usa para ferir a criatura, que a solta e nada para longe. Naquele momento, ela vê Lucas pulando na água para resgatá-la, mas o monstro rapidamente nada em sua direção e o agarra no último segundo, sabendo que agora ele perderia a vida. Depois de gritar de desespero, Jean nada de volta para a costa e percebe que o fogo que eles supostamente apagaram ainda suporta
desperta uma pequena faísca. Jian corre para trabalhar em reacendê-lo até que as chamas reapareçam novamente. Jian tem um plano em mente que inclui fazer um monte de lanças, juntar madeira e folhas e cavar buracos na areia. Isso faz com que ela encontre um esqueleto, então ela decide usar os ossos para seu plano também. Quando a noite cai, o monstro sai da água e começa a vagar pela selva, seguindo o cheiro de peixe. Assim que a fera alcança a isca, Jian cerca o monstro com fogo para cercá-lo pelas beiradas. Então ela surpreende a criatura com sua lança, perfurando ele uma vez antes de correr para se esconder atrás de uma árvore. O monstro inicia a caçada e Jian espera para que ele abaixe a guarda e ela possa feri-lo com um osso, apenas para ser rapidamente derrubada. Ela não desiste e imediatamente fere o monstro novamente. Então desta vez, ele a atinge com força suficiente para arremessá-la. Percebendo que a fera está sangrando e cambaleando, Jian decide continuar lutando. Ela fere repetidamente a criatura com pedaços de ossos que encontra, às vezes sendo atingida no processo. A criatura empurra Jian para baixo na areia e ela atinge seu braço para se libertar. Então ele agarra suas pernas e a puxa para mais perto para pegá-la pelo rosto, pronto para acabar com ela. Jian tira um último pedaço de osso e repetidamente atinge o ferimento que ela deixou antes para forçar o monstro a largá-la. Ele a acerta com suas garras mais uma vez, no entanto o ferimento é brutal demais e ele mal consegue se mover. Jian aproveita a chance para correr de volta para a praia e pegar mais lanças. Logo o monstro persistente a alcança, mas depois de rugir muito alto, ele cai na areia. Como ele ainda estava agonizando, Jian finaliza com a lança até que ele finalmente desiste. Então ela pega um pedaço de sua casca muito dura e o usa para despedaçá-lo. Com uma parte do monstro como troféu, Jian começa a fazer seu caminho para a jangada enquanto a selva queima atrás dela. Será que ela conseguirá escapar? E assim o filme acaba. E aí, pessoal? Gostaram? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. E que tal assistir a um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela? Até a próxima!